Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Old Nerd Beats mais uma vez. E hoje a gente está começando, vamos inaugurar uma coisa nova aqui. Vamos falar de gibis, vamos falar de quadrinhos. Então, bora lá com a gente. Bem pessoal, como a gente comentou lá atrás quando a gente começou o canal, as paixões nossas aqui, né, além dos videogames, especialmente os retro games, também eram os bonecos, as figuras de ação e HQs. E finalmente conseguimos aqui um espacinho, um momento para a gente conseguir gravar alguma coisa e falar de HQs. Mas o que a gente vai falar? Vamos dar dicas, comentar alguma coisa assim sobre gibis e tal, né? E o momento não poderia ser melhor para a gente estar começando a falar de HQs aqui no canal do que falar de uma edição tão especial lançada recentemente pela Panini Comics, que é a coleção histórica Marvel do Mestre do Kung Fu. Para vocês terem uma ideia da importância disso aqui, desse material, é um material que eu particularmente não julgava que eu iria ver novamente republicado aqui no Brasil, revisado em língua portuguesa, com um tratamento que eu diria até de luxo, porque o pessoal que já vem lendo, acompanhando a linha Coleção Histórica Marvel, acha muito legal, é uma forma um pouco mais acessível da gente ter contato com esse material clássico que foi publicado há muito tempo, ou então às vezes até inédito aqui no Brasil, nunca tinha saído. Só que diferente da Biblioteca Histórica Marvel, que era a coleção, vamos assim dizer, um tratamento de super luxo, né? Capa dura, papel especial e todas as histórias do personagem em ordem cronológica, as coleções históricas Marvel na verdade são coletâneas que a Panini monta aqui no Brasil, colocando normalmente histórias mais relevantes ou mais famosas de determinados personagens. Nesta coleção histórica Marvel do Mestre do Kung Fu, a Panini está publicando desde o comecinho, desde que ele foi publicado lá na década de 70. Então desde a primeira história com a origem dele e tudo mais, ela está vindo. Então é uma ótima oportunidade para que, se você não conhece, começar a conhecer esse material muito rico da Marvel aqui. Se você porventura já possa ter encontrado algumas histórias mais recentes, em geral ele fazia aparições especiais assim, se eu não estou enganado até uma das mais recentes, se tiver alguma mais nova até não me lembro de cabeça agora, ele treinou o Peter Parker em artes marciais pouco antes de Ilha das Aranhas, quando o Peter Parker tinha perdido o sentido de aranha. Mas essas aqui são as histórias originais dele na década de 70, quando ele foi criado. A primeira coisa que a gente tem para conhecer o personagem é entender o momento da época. Nos anos 70, assim como o gênero Blaxploitation estava famoso nos Estados Unidos, com séries de TV como Shaft e tudo mais, o que foi o combustível para criar personagens como Luke Cage, da mesma forma, o fascínio pela cultura oriental, por artes marciais, na década de 70 também era grande. E a Marvel, que não era boba nem nada, e sempre ligada, antenada no que estava acontecendo no momento, da mesma forma, quis começar uma série voltada às artes marciais, a essa cultura oriental. E eles conseguiram, a Marvel conseguiu os direitos de usar os personagens criados por Sax Rohmer, é um romancista inglês que criou vários personagens aí que contavam acontecimentos do personagem Fu Manchu, que era um grande gênio do crime chinês, um grande gênio do mal. E enfim, a Marvel conseguiu os direitos de usar os personagens criados por Sax Rohmer, criaram o Shang-Chi, Steve Englehart e Jim Starlin criaram o personagem que aqui na Marvel ele era filho do Fu Manchu, que foi criado para ser o seu sucessor nesse império do crime que ele queria, que ele montava. E só que Shang-Chi descobre então, sendo criado como uma arma viva, treinado em basicamente todas as artes marciais, inclusive algumas já até esquecidas pelo homem. Era basicamente, apesar dele, Shang-Chi não é humano, não é super humano, ele é humano, mas ele é um grande artista marcial. Então, por isso que ele é chamado muitas vezes uma arma viva. Ele descobre os planos maléficos do seu pai, que ele foi enganado a vida toda, e decide se rebelar
e jura derrubar esse império do mal que o pai dele criou. Então é basicamente essas histórias aqui que a gente vê nessa primeira coleção histórica Marvel. A gente pega aqui a fase inicial, que foi exatamente de Steve Englehart, Al Milgrom, Jim Starlin, né? Então vai indo até Doug Moench, Paul Gulacy, e a gente tem um material muito rico aqui, muito interessante para a gente ler. As histórias são todas muito introspectivas, porque o Shang-Chi está sempre conversando com o leitor, a gente está dentro da cabeça dele, lendo os pensamentos dele. É muito interessante a maneira como eram feitas as narrativas do mestre do Kung Fu. Essa primeira edição aqui, ela reúne a Special Marvel Edition 15 a 16 e depois Master of Kung Fu de 17 a 20 e a Giant Size Master of Kung Fu número 1. O mestre do Kung Fu começou sua vida editorial na revista Special Marvel Edition, que era basicamente uma HQ que republicava histórias antigas da Marvel, né? E só que a partir da edição 15 ele ganhou seu espaço lá nessa revista, só que o sucesso foi tão grande que a partir do 17 a revista até mudou de nome, virou Hands of Shang-Chi, Master of Kung Fu. E esse aqui é só o começo, tem muitas outras fases do personagem que ainda vão por vir, né? A Panini garantiu que vai publicar, pelo menos a gente tem, ao que parece, 4 edições já garantidas aqui, pelo menos para compor o primeiro pack, né, na caixinha. Essa HQ aqui, então, acaba sendo a nossa primeira recomendação de leitura aqui do Old Nerd Beats. Se você ainda não leu, se você não conhece o personagem, ou se você quer relembrá-lo, corra nas bancas, que ainda está nas bancas. Ela está chegando nas bancas mais ou menos junto com a coleção histórica Marvel do Hulk, que também era outra promessa da Panini Comics, né? Eles falaram que ia lançar esse ano, promessa cumprida, tá? Parabéns a Panini Comics por ter lançado esse material, e resta a nós aqui do Old Nerd Beats, eu particularmente, torcer para que essa edição seja muito vitoriosa, que venda bastante mesmo, que a Panini veja que há espaço para leitor das antigas, assim, para o pessoal que tem saudade desse material e para o pessoal novo que não conhece, que está com vontade de conhecer. Porque é muito legal, essa Marvel dos anos 70 é um período muito prolífico, com muitas ideias novas que estavam surgindo. Havia personagens que já estavam vindo já há bastante tempo, mas nessa época a Marvel estava experimentando, criando novos personagens, incluindo novos personagens ao seu universo, ao seu rico universo. Como falei, aproveitando os momentos da época, porém fazendo coisa de qualidade, né? Que era uma característica muito marcante da Marvel. Então, se você ainda não leu, se você está com vontade de ler e estava com dúvida, então que essa nossa dica aqui sirva para você. Corre para a banca lá, que você não vai se arrepender se ler a coleção histórica Marvel do Mestre do Kung Fu. Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido essa dica. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá! E aí, pessoal, curtiram o vídeo? Então não deixe de clicar no joinha e compartilhar com a galera. E se quiser ficar sabendo sempre quando postamos um vídeo novo, basta clicar no sininho para receber as notificações. Além disso, já deu uma conferida em nossos outros vídeos? Clique neles aqui do lado para conhecer mais o nosso conteúdo e aproveite para se inscrever também.